O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes e que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje, de Ezequiel, é a síntese do Antigo Testamento. Todo o objetivo de todos os profetas é de, no final, a profecia do Espírito Santo dentro de nós ser cumprida. A lei não era capaz de ajudar a cumprir a lei. Maldito o homem que não cumpre a lei, diz a carta aos Hebreus. Era muita lei, muito pesado, para que o ser humano pudesse cumpri-la. Já a lei atual, que é Cristo, nos infunde o Espírito. E aqueles que são humildes e morrem para si mesmos, recebem uma ajuda do Espírito para cumprir a lei. Então ela se torna leve, o fardo não é mais pesado da lei, mais leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados, com tanta força para seguir a lei. Então esse texto de Ezequiel talvez seja o ápice do Antigo Testamento, a profecia da infusão de sermos templos do Espírito Santo. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes. Eu vos tirarei no meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados, o batismo. E eu vos purificarei de todas as impurezas, de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Agora sim, agora é o próprio Deus que age. Além do que, é uma vacina contra a soberba. Nenhum santo se reconhecia melhor que o outro, porque sabia, tinha certeza que a ação era do Espírito Santo e não dele. Um santo que acha que é a última Coca-Cola não é santo. Quanto mais santo, quanto mais a gente reza, mais a gente sabe que nós somos miseráveis e que Deus age em nós, mesmo na miséria. Que é a primeira porta de entrada para o castelo interior de Santa Teresa.
Ninguém entra no castelo se primeiro não conhecer a si mesmo, o autoconhecimento. A primeira coisa que Santa Teresa d'Ávila fala é conhecer. Por quê? Se você se autoconhece, conhece sua miséria. Não tem como. Todo mundo é miserável. Também o Salmo diz, eis que vou derramar uma água pura. Então esse projeto do batismo e sermos templo do Espírito Santo, e a partir dali a lei está dentro de nós, com a graça criada para nós. A graça incriada, que é o Espírito, está o tempo inteiro criando a graça criada para os que estão em estado de graça. E a parábola do Evangelho? Muito bem. O Senhor manda convidar as pessoas. Preparou uma festa de casamento do seu filho? Casamento do seu filho? Vamos lá. Tudo da Bíblia tem que ser lido com duas vertentes. A vertente de continuidade histórica e a de descontinuidade, que transcende, escatológica. Sempre. Então vamos lá. O que tem nessa vida histórica que equivale à vida da glória? A graça. Quanto mais graça, mais glória. Estão acompanhando? Isso faz com que quem é mais santo neste mundo, quem ama mais, quem se abre mais à graça, terá mais glória no céu. A participação da divindade de Deus, da Trindade. Quanto mais santo for, mais glória no céu. Os santos equivalem o amor neste mundo à capacidade de sofrer por amor a Deus e ao próximo. Então aqui, a gente pode o tempo inteiro caminhar paralelamente entre a continuidade histórica e a descontinuidade escatológica do céu. As duas coisas se equivalem. Então vamos caminhar agora. Deus preparou uma festa para o seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados. Dizei, o banquete está preparado. Qual banquete? Qual é o banquete da graça? Eucaristia e o banquete da glória. Após o juízo, eu mesmo o servirei. O banquete da graça antecede o banquete da glória. Papa Bento diz, ou os padres da igreja, que a Eucaristia é a antecipação da glória. Então existe esse banquete agora, da graça. E existe o banquete que Deus preparou para os seus eleitos após o juízo. Quem nega este banquete da graça não terá acesso ao banquete da glória. Estão acompanhando? Sim? Você tem que aprender a fazer esse pulo histórico. Já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos. Vinde para a festa. Qual é a festa? Na história, missa. E na glória, depois o banquete nupcial, o banquete de Deus após o juízo. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo. Por que você não veio à missa? Eu estava plantando. Eu estava colhendo. Vai para o inferno do mesmo jeito. É inadmissível faltar à missa dominical, que também pode ser cumprida no sábado à tarde. Inadmissível. Não há qualquer tipo de desculpa, a não ser, claro, uma doença, ou uma pessoa que está acamada ali, não tem ninguém. E mesmo se for acamada, dá para você combinar com alguém para ficar, se der para ficar para você naquele momento, você vir à missa. Ou se for
duas pessoas na casa, uma vem num horário, o outro vem no outro, ainda dá para ir atrás da... Mas caso contrário, não há desculpa. Eu estava viajando? Não. Não é desculpa. Não tem desculpa. Tem que vir à missa. Tem que vir. Outros, um foi para o campo, outro para os seus negócios. Abriu filial. Eu conheço gente que foi abrir filial de loja, depois que era ministro extraordinário da comunhão, e que hoje, male vai numa missa dominical. Embrenhar. Gente, é porque talvez eu não sei o que acontece com vocês, assim. Mas é uma loucura tão grande, mas tão grande. Será que vocês não veem o borra-bossa que nós somos? E você se preocupar com seus lojinhas? Será que não é tão evidente que é uma loucura fora do normal? Não, mas é porque eu tenho uma empresa em Nova York, eu preciso pegar o jatinho no final de semana. Que se dane, Nova York. Você vai morrer, criatura. Doido. Você é louco. Louco, varrido. Essa vida passa rápido, mas muito rápido. E você preocupado com um monte de coisa e não com um banquete que o Senhor preparou todos os dias, primeiro, mas principalmente o banquete dominical, que reflete, antecede o banquete da glória. Os convidados não deram atenção. Outros que se sentiram incomodados com o convite, bateram, amarraram os empregados, mataram os profetas, mataram os santos. Quantos santos morreram? Os mártires. Porque foi convidar para o banquete, só isso. Só foi fazer um convite. Venha para o banquete enquanto é tempo. Venha para o banquete. Não fique em casa. Não. Vejam, não basta não pecar gravemente. A indiferença já é suficiente para pecados graves. Você ser indiferente. Tem até a música sertaneja, essa é a tua indiferença que me mata? De que é essa música? É de Zezé de Camargo. É a tua indiferença que me mata. Deus canta a mesma coisa. Você é indiferente. Eu sempre falo, eu prefiro ser odiado do que alguém ser indiferente comigo. Porque depois que o ódio acaba que com o tempo faz a pessoa refletir. Quando eu mudei de Porá para Paraúna, pessoas que me odiavam, que escreviam na internet contra mim, foram pedir perdão. O mais chato, o mais enjoado foi pedir perdão depois. Foi lá em casa, chorando. Se ele tivesse indiferente, talvez não teria ido. Não é verdade? Às vezes é bom ter raivinha do padre. Para quem sabe um dia se converter de verdade. O rei ficou indignado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos. Bem, aqui tem a ação demoníaca na história. O capeta tem condição de destruir uma família que não reza. E também tem o juízo final, em que Deus mandará seus anjos. A morte neste mundo. O sofrimento neste mundo é um privilégio, porque Deus está te dando tempo para converter. Essa segunda morte, a morte da vida eterna, ela é terrível. Então, às vezes, Deus permite que Satanás apurrinhe, maltrate famílias que não rezam, não por maldade, mas como medicinal, para que essa família sofrendo, por exemplo, eu já atendi, esses textos ontem e hoje estão sendo muito longos, é difícil ficar falando. Eu já atendi, por exemplo, pessoas que vieram revoltadas. Padre, meu marido está me traindo, meu pai agora resolveu trair minha mãe, meu irmão está de mal com sei lá o quê, a minha irmã morreu de acidente, meus filhos estão usando droga, nossa família está dizimada. E nós somos trabalhadores, padre, honestos. Nós trabalhamos 4 horas da manhã.
Todo mundo trabalhador, nós vamos desde pequeno. Por que isso, padre? Aí eu vou perguntar, você ia à missa aos domingos? Você aceitou o convite? Ah, não dava tempo. Não dava tempo. Você rezava o terço sozinho em família? Então, era corrido, padre, muito raro. Vocês liam a Bíblia? Não? Vocês confessavam? Não, muitos anos. Então eu sinto muito. Vocês vão virar pó. E agradeça, porque é a oportunidade que Deus está dando para mostrar para vocês que sem Ele, vocês não são nada. Não adianta trabalhar. Não adianta ser trabalhadorzinho honesto sem Deus. Ouviram o que eu falei? Só ser trabalhador honesto não é suficiente para te salvar. Você tem que vir à missa, tem que ser santo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Priorizar as coisas de Deus. Ou você vai se condenar e a sua família inteira e apanhar nesse mundo até morrer. O rei ficou indignado, mandou incendiar a cidade. Em seguida disse aos empregados, a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Então os empregados saíram e reuniram os maus e os bons. Uai, padre, que coisa é essa? O senhor está falando que a gente tem que ter estado de graça. E agora, você gosta de maus e bons? Aqui é o estágio de convite para o banquete. Os que são bambambam na sociedade, os que têm as empresas, as fazendas, a soja, a cana, usina, o que mais que tem? Um monte de loja. Esses não estão tendo tempo de vir. Então, aqueles que estão jogados na rua, bêbados, tá aí, jogados, quando você chama, vão lá para a igreja, muitos deles vêm. Mas quem vai fazê-los bons? A graça. No cerco, eu andei com o Santíssimo um dia e falei, venha, eu te amo como você é. Eu te amo como você é. Não precisa mudar nada para vir. Venha como você é. Com sua miséria, com a sua pequenez. Porque quem faz alguém bom é a graça do banquete. E não sou eu. Eu não estou aqui porque sou bom. Por mim mesmo, eu jamais estaria aqui. Sinto muito. Vocês são muito bonzinhos, até o pessoal da Canção Nova gosta de vocês. É uma gracinha vocês, tchutchuquinho. Mas eu não estaria aqui nunca. Nem se me matar, nem com revólver na cabeça. Eu estaria dormindo até mais tarde, passeando, já pensando em ir para um jet ski lá para algum lugar. Nunca estaria aqui. É Ele que deu a graça. É Ele que me matou, que me fez ver com os outros olhos. Não fui eu que fui bonzinho para Deus. Nunca fui. É Ele que faz. Então todo mundo tem que vir como é, com as suas misérias, e falar, Senhor, eis-me aqui, como um vaso na mão do oleiro. Faça o que quiseres de mim. Eu estou aqui, Senhor. E aí vieram um monte de gente. Mas aí tinha alguém que não tinha o traje da festa. Aqui, como aqui entraste sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora. Quem é que não tem o traje? Quem não deixa a graça agir? Papa Bento dizia, quem não ama a Deus e o próximo. São as pessoas que amassam barro na igreja e não se convertem. Não deixa Jesus agir. Esses são os piores. Acostuma com o sagrado. Está nem aí para a mudança interior. Se apega ao socialzinho, à carência afetiva, à posse, ao que faz para aparecer, tem ciúme, tem inveja, fofoca. Essas pessoinhas serão amarradas e jogadas fora. Porque nunca, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Evangelho de Mateus. Milagres. Se falou para Jesus é porque fez milagres. A pessoa pode fazer milagres e não se converter. Afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Isso que eu tenho medo daqui. Tem muita gente participando de pastorais, mas não tem vida nenhuma sacramental e de santidade. Melhor largar pastoral e começar do zero. É melhor as pastorais enxugarem e virem começar do beabá, a adorar, rezar, a ser caridoso, dizimista, ajudar os pobres, a caridade com o próximo. Aí sim, você vai estar com a veste
bonita. Não vai ser amarrado e jogado fora. Imagina que vergonha, no final dos tempos, Jesus voltar hoje, pegar um monte de gente da pastorais aqui do Bom Jesus, amarrar e jogar fora. Eu não quero isso. É uma vergonha. Eu quero que todo mundo seja com a veste santa. Pelo menos de luz. Não estou falando de perfeição. Eu erro, eu confessei recentemente, confesso quase toda semana. Eu erro o tempo inteiro. O importante é lutar. Lutar para ser santo. É o esforço. Deus não precisa das nossas perfeições, resultados, como eu disse ontem. Ele precisa do seu esforço de querer ser santo, de amar. É Ele que faz. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só os que são humildes, que se reconhecem totalmente dependentes da graça. Que Nossa Senhora das graças nos ajude a sermos fiéis, a virmos ao banquete. Aceita o convite. Se chegar bem devagarzinho no seu ouvido, vem para o banquete, larga tudo, loja, fazenda, soja, cana, usina, larga e vem logo para a igreja enquanto tem tempo para fazer isso, antes que o seu tempo se acabe.